aí pessoal, beleza? Erickson Master falando, deixando mais um vídeo pra vocês. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Beleza, galera? Outra coisa também, deixando o link aqui do outro canal que eu tenho, Assuntos e Caminhos, que eu abordo temas diretos que não é relacionado ao mundo automotivo, como nesse canal. Não se esqueça de passar lá para dar aquela força, beleza? Valeu! Vamos começar o vídeo agora. Vim responder algumas dúvidas de algumas pessoas a respeito de lubrificantes, óleo. Quando eu devo trocar, qual a viscosidade certa? O que eu posso falar como mecânico é o seguinte: o ideal é que a gente sempre siga a recomendação de fábrica. Nem sempre o carro ele tem condições de seguir uma recomendação de fábrica, mas o ideal é sempre o da fábrica. Como que nós podemos fazer a troca? Por exemplo, alguns carros, os mais novos, vamos falar dos carros atuais, quase que 100% são 10 mil quilômetros ou um ano. Mas isso varia muito, o que nós chamamos de condições extremas. Quando que isso pode mudar? Vou dar um exemplo. Se você tem um carro que só roda na estrada, o óleo ele para trabalhar com a perfeição, para ele resfriar, porque ele não trabalha só com a lubrificação, ele trabalha com refrigeração. Porque quando ele lubrifica, ele impede o atrito das peças e isso impede o aquecimento. Ele tem uma função muito importante no motor. Por isso, uma coisa que a gente tem que ter muito certeza é de não passar a validade. O ideal é você deixar a etiquetinha no vidro. Se não quer no vidro, coloca no documento do carro, marca no computador de bordo do painel, mas nunca deixe a data passar. Na estrada, o carro ele trabalha melhor, porque o óleo, para ele chegar na viscosidade certa, num ponto, na temperatura, ele precisa estar em determinadas condições de trabalho. O anda e para da cidade, ele desgasta demais o motor. Então eu vou dar um exemplo para você. Você pega um carro que é para trocar o óleo em 10 mil quilômetros. Quando a fábrica ela vai fazer o teste e estipula os 10 mil quilômetros, ela pega um motor numa bancada, acelera o carro, deixa o carro em determinada rotação e ele roda o que seria equivalente àquela quilometragem. Depois eles desmontam o carro, o motor do carro, fazem um teste e especulam. Por exemplo, esse óleo vai rodar 10 mil quilômetros. Beleza? Beleza. Quando você está na estrada, você está mais ou menos nas mesmas condições. Você pega esse carro, vai daqui em outra cidade, roda 100, 150, 200 km, faz esse percurso todo dia. O tempo que o motor está gerando é o mesmo tempo que o velocímetro está apontando. Por exemplo, o odômetro ele vai subindo de acordo com o que o motor está acelerando. Beleza, você pode rodar um ano. Quando nós não devemos seguir a recomendação e sempre trocar um pouco antes, em condições extremas de cidade, por exemplo. Você está aqui na capital paulista, em São Paulo, é um trânsito muito forte. Então nós pegamos o nosso carro, paramos no farol, o carro fica 2, 3, dá até 10 minutos em condições normais ligado com o carro parado, ou seja, a quilometragem não está andando, mas o motor está trabalhando. Quando vai chegar no final de 10 mil quilômetros, esse motor já está rodando quase 20, sem contar trânsitos que você pode ficar uma hora ou duas parado. Em uma condição de calor extremo, muitas pessoas, o que eles fazem? Eles não desligam o carro para poder usar o ar-condicionado. O motor está rodando, mesmo que o carro esteja parado. Ou seja, se você for pegar a condição exata, ela tem um desgaste maior. Mesmo o óleo sendo preparado para isso pela fábrica, ele sempre tem um desgaste maior do que aquele motor que só roda numa estrada, enquanto o carro está se locomovendo, o odômetro está apontando. O que eu sempre recomendo em relação ao óleo? Primeiro ponto, use o lubrificante recomendado pela fábrica. Ponto. Segundo, sempre troque antes. Para carros minerais que trocam de 5 em 5 mil, mesmo o filtro sendo para 10 mil, eu não recomendo. Trocou o óleo, troca filtro. É para 5 mil ou 6 meses? De 6 em 6 meses você troca, se a quilometragem estiver abaixo. E se for chegar, sempre troca com 4 mil. Outra coisa, carro para 10 mil quilômetros. Roda 7, 8. Nunca espera chegar a data muito em cima, porque isso dá um desgaste muito grande na peça. Eu trabalho há 12 anos com carro. Uma coisa é a teoria, é a pranchetinha do engenheiro na bancada. Outra coisa é a nossa prática do dia a dia, com o combustível que está sendo usado. Os tipos de óleo nem sempre são bons. A própria umidade do ar que temos no Brasil. Você pega um motor japonês, um Toyota, Honda, que são motores bons, um motor alemão, que roda em outro clima, em outras partes do mundo. Quando vem para o Brasil, a umidade do ar cria muita borra. Tem modelos mais populares como o Gol, tem um anti-chama, eles ficam uma borra muito grande de umidade de ar. Esse ar que entra, essa umidade, essa água que entra no óleo, ela tira a viscosidade. Ao longo do tempo isso estraga. Então, é sempre recomendado você
trocar antes. Os meus clientes eu sempre falo, vamos trocar antes. Por exemplo, para 10 mil troca com 9. Ou a data. Se é um ano, rodou um ano, for menos do que a quilometragem, beleza. O que não pode muitas vezes é muitos clientes que rodam 2, 3 anos para rodar 10 mil quilômetros. Aí o carro vai completar 40 mil quilômetros, estraga o motor. Eu já peguei clientes com 56 mil no motor, Fire no Uno, uma cliente, e o motor dela entrou com borra, estragou, travou o motor. 56 mil, por quê? O carro tinha 8 anos. Tinha trocado 3 vezes a troca, as 2 últimas ela deixou passar, porque o óleo aparentava estar branquinho. Entendeu? Então isso acontece demais. Enquanto muitas vezes os taxistas que rodam demais, o motor tem uma durabilidade maior, porque eles se preocupam com o óleo. Muitos estão há muitos anos na profissão, já passou pelo caminho das pedras e sabem a importância que o óleo tem. Então, em condições normais, nós vamos seguir essas regras, assim como eu falei. Quando nós não devemos seguir essas condições? O certo, teoricamente, é nunca. Mas a realidade nem sempre é a mesma. Como eu falei no outro vídeo do Autosport, que eu falei sobre a cambagem, que tinham criticado em relação a fazer ou não, e muitas pessoas falam, não, o ideal é se trocar as peças, beleza, isso na teoria. Se deu trocar, bom, ótimo, fica zero, mas nem sempre a gente consegue. Então, por exemplo, a gente que trabalha no dia a dia, que eu não trabalho com o setor de luxo, trabalho com o pessoal do dia a dia, nem sempre a pessoa vai ter uma peça que roda 100 mil quilômetros com 30 por causa de uma simples deformidade, você podendo corrigir e fica assim bom, porque se não ficasse bom, as pessoas não procurariam esse serviço por 20, 30 anos. É muita ilusão você achar, como foi colocado, que o setor automotivo engana os clientes por mais de 20, 30 anos. 40, 50 anos. Há quantos anos existe essa prática de corrigir com cambagem castre? Nas montadoras, você entra na montadora, tem a máquina de alinhamento, muitas vezes é necessário fazer o castre e a cambagem. Na teoria, sim, trocou, resolve, mas nem sempre. Eu posso falar por experiência, tenho um diploma de alinhador, e nem sempre você simplesmente troca um par de amortecedor e vai estragar. Vou dar um exemplo, se você comprar uma BMW, aí por condições naturais do Brasil, você vai lá e estoura um amortecedor. Você troca o amortecedor para resolver o problema da cambagem e ainda continua. Você vai ver a manga de eixo, você vai pagar gastar 12, 15 mil reais numa manga de eixo, podendo resolver o problema e ficando bom e dando garantia. Se não ficasse, não resolveria. Ponto. A mesma coisa em relação ao óleo. O certo é seguir a recomendação de fábrica. Mas se não der, por exemplo, tem motores Fiat, Honda, que baixam o óleo naturalmente. Então a cada 10 mil quilômetros, o ideal é sempre conferir. Rodou 5 mil, confere e vê se precisa completar. Antes dos 10 mil você coloca até 1 litro de óleo dependendo. Vai chegando um ponto que o motor vai ficando velho, vai criando folga nos anéis e ele vai sumindo mais óleo. O certo é fazer o motor, ponto. Ah, mas nem sempre isso acontece. O que nós podemos fazer? Muitas vezes você pode passar por uma viscosidade maior. Por exemplo, o carro sai com 5,30. Ele está baixando 10 mil quilômetros, ele baixou 1 litro. É muito, 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 muito. Mas beleza. Começou a baixar mais do que isso, você pode subir para 5,30, 10,40, 15,40. E você vai compensando e roda. Até chegar uns 400 mil quilômetros, aí não tem o que fazer. Aí vai ter que fazer o motor, dependendo do motor, tá? Se você compra um carro zero, o óleo dele é para 10 mil quilômetros. Você troca com 7 mil óleo filtro sempre. Sempre antes de um ano. Porque é 10 mil um ano. Meu, esse motor vai durar mais de 1 milhão, é fato. Porque para o motor ter desgaste, o óleo, ele, com o tempo, nos finais da sua quilometragem, ele começa a perder viscosidade. Isso aumenta a temperatura do motor e aumenta o atrito e dá desgaste. O engenheiro falou 10 mil quilômetros, esse óleo dura. Mas seu motor está fadado a acabar. Porque o óleo vai perder viscosidade cada vez mais. Não só pelo combustível, mas pelo próprio uso. Se ele falou 10 e você fizer 7, você está tendo um cuidado a mais para quê? Para o seu motor no futuro não precisar ser compensado o óleo. Então, primeiro ponto, sempre vamos seguir a recomendação de fábrica. Quando não der para seguir a recomendação de fábrica por N motivos, o que nós vamos fazer? Pode aumentar um pouco a viscosidade. Não é o certo. Recomendado pela fábrica não, né? Porque a fábrica, o ideal é você usar o óleo, o motor no período da garantia. Acabou, estragou, você vende o carro, compra um novo. Como no Brasil nós infelizmente ainda não temos essa condição, a gente vai usando carro velho,
tem os colecionadores, mas nem todo mundo que anda no carro mais antigo é porque gosta. Então, para compensar essa diferença, a gente coloca óleo mais grosso. Por exemplo, não é gambiarra. O carro sai com 5,30, você pode pôr um 10,40. 90% dos youtubers relacionados à mecânica jamais vão falar isso. Por quê? Porque tem uma regra não acordada entre as pessoas, mas que é natural, de que você tem que seguir sempre aquela recomendação da fábrica, porque foi a fábrica que fez o carro e o motor. Ponto. Tudo que você for falar fora disso vai parecer que você está errado, fazendo a gambiarra que fala. E nem sempre é verdade. Por exemplo, o óleo certo do carro é o que sai da fábrica. Conforme esse óleo estiver baixando demais, se ele é 5,30 você põe um 10,40, você roda mais 50 mil, 100 mil quilômetros. E você pode ir, aí sim, vai chegar um momento que ele chegou usando 20,50, você tá com o carro, vai 500, 600 mil rodado, é um carro bem antigo, com muita quilometragem. Aí você fala, agora eu vou precisar fazer, mas se você não fizer isso, os motores novos para passar de 200 mil é muito difícil. 260 mil, 280 mil é muito raro os motores novos passarem. Enquanto motores antigos rodava até 1 milhão. Você pega taxista com motor AP, com motor de Honda, você rodava quase 1 milhão. Ou Opala e Fusca nem fala. A durabilidade do motor era incrível. Hoje os motores eles têm muita tecnologia, muita funcionalidade, custo-benefício incrível, anda muito bem, é econômico, mas não tem durabilidade. Isso é fato, são mais descartáveis. Até porque a compra de carro, a tecnologia está sempre mexendo. Hoje eles colocaram Bluetooth, amanhã eles colocam um pendrive, depois eles tiram os dois e colocam um MyLink. Então eles precisam estar substituindo os carros para a tecnologia ser reposta. Por isso que eles duram menos, isso é fato. Então galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo relacionado ao óleo. É bem simples. Qual o óleo certo do meu carro? O recomendado pela fábrica. Quando eu devo alterar esse tipo de óleo, eu posso mudar o óleo original? Não é o ideal, mas se você for, sempre um pouco mais grosso, tá? Eu posso voltar para o mais fino, desde que o seu carro saia com óleo fino. Vou dar um exemplo. GM de 2010 em diante é óleo 5,30, abaixo é 15,40. Não é ideal você pegar um motor que sai com óleo 15,40 e botar com óleo 5,30. O óleo sintético ele é superior em tudo ao semi-sintético e ao mineral, isso é fato. Mas não quer dizer porque o óleo é bom, ele vai fazer bem para o seu motor. Porque nem sempre o seu motor ele é projetado para usar um óleo fino. As galerias de óleo, por onde eles trabalham, a bomba de óleo, foi projetado para usar um óleo grosso. Quando você coloca muito fino, ele perde pressão de linha. Isso aumenta o desgaste e vai danificar o seu motor, vai fazer com que o seu motor dure muito menos do que dura, por exemplo. Em relação a afinar o óleo do motor. O motor ele é projetado para usar um óleo 1540, um GM 2005, 2004, antes do motor flex. Ele ainda usava os tuchos grandes, que é o mesmo tucho do Monza, o mesmo tucho dos Vectras antigos. Ele usava um óleo 1540. Conforme ele tem um desgaste, eu uso 2050. 2010 em diante, os motores mais modernos, com balancinhos roletados, os tuchos pequenininhos, outro tipo de bomba de óleo, foi colocado o óleo 530. Um óleo muito superior, com melhor desempenho, não tem comparação. O maior erro é você pegar um óleo fino e colocar no carro que for usar um óleo grosso. Ao contrário, beleza, por quê? Conforme o motor desgasta, ele cria folga no sistema. Conforme essas folgas vão abrindo, o óleo grosso ele meio que entra para compensar, então ele ajuda. Se você pega um motor AP 1.8, foi projetado para usar óleo mineral, você coloca um 530, é nocivo, porque até as galerias por onde ele passa são mais grossas. O óleo fino ele entra, ele vai criar folga, ele não vai preencher com total pressão, isso vai ter desgaste no motor, e em vez de ajudar vai prejudicar. Então, o ideal sempre, seguir a recomendação de fábrica. Não podendo seguir a recomendação de fábrica, o que nós fazemos? Você pode engrossar, embora o ideal, como eu disse, é seguir a recomendação. Mas você pode sim engrossar, tá usando um 1040, põe um 1540 para tirar uma folga ou diminuir um pouco da fumaça, já que hoje não dá para fazer o motor do carro. Beleza, mas nunca afinar. A não ser que seu carro já sai com óleo 1040, você pegou o seu carro usando 2050 e de manhã, enquanto ele estava frio, ele bate o cabeçote. Aí você fala, meu carro está batendo o cabeçote amanhã, depois para, mas ele tem pressão na linha. O que pode ser? Sem dúvida é óleo grosso, que só está lubrificando bem o cabeçote depois que ele esquenta bem e afina. Posso diminuir? Pode. Nessa condição sim, por quê? Porque o motor é projetado com óleo fino.
estava usando um óleo grosso. Beleza. Quando eu não devo? Quando o meu carro é um motor AP, usa óleo 2050 e eu projeto ele, eu falo, a partir de hoje ele vai usar 530 porque eu pesquisei no YouTube, vi o vídeo da Shell, da Lubrax, e o óleo sintético ele é muito superior, então eu vou colocar no meu carro. Não. Ele é projetado para um motor superior, com mais desempenho, que tem uma necessidade maior. Quando você pega esse óleo sintético e põe num motor nacional, um motor mais antigo, ele tende a prejudicar mais. Por quê? Porque o motor antigo ele não vai atingir a temperatura exata que o óleo tem que trabalhar. A bomba de óleo não vai trabalhar com a temperatura exata que o óleo tem que trabalhar. Esse óleo, por ele ser sintético, ele tem uma resistência muito maior ao calor. Isso no motor certo é bom, mas no motor ruim, ele não vai chegar na viscosidade exata. Então ele vai ter um desgaste maior do motor velho, porque ele tem muita folga, pouca pressão de linha para aquele tipo de óleo. E esse óleo não vai conseguir lubrificar bem. Por ele ser fino, ele não vai atingir todos os pontos, todas as folgas da maneira exata. Na partida inicial, como todos dizem, meu carro ficou mais fácil da partida, isso é fato. Deu partida, o óleo sobe, beleza, mas depois ele não lubrifica bem. Então nunca é recomendado você pegar um óleo fino e colocar num motor mais antigo. Entendeu? Essa daí é a dica para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Os links dos canais abaixo. Assuntos e Caminho.